Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio de estreia aqui do podcast APIPass. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre os desafios comuns, tendências de tecnologia e o papel da APIPass nesse cenário também. Sou Luiz Henrique, Head de Operações aqui na APIPass, e eu estou aqui hoje com o Valdi, o nosso CEO lá na APIPass. Satisfação em tê-lo aqui, Valdi. Legal, fala galera, tudo bem? Ale, CTO na APIPass. Bem-vindo, Ale. Valeu. Opa! Legal. Para começar esse nosso bate-papo, Valdi, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente, falasse um pouco aí da tua trajetória e também de como que surgiu a ideia da APIPass, como que a APIPass chegou até os dias de hoje. Então, conta aí um pouco para a gente dessa jornada. Boa. Eu vou lembrar me chamar de Valdi, né? Porque senão ia colocar Valdemir Silveira e aparecer um senhor de 50 anos cara, aqui. Pois é. Não, mas, bom, eu sou o Valdemir Silveira, mais conhecido como Valdi. Legal. Acho que a nossa jornada como a APIPass começou há 5 anos atrás. Nós trabalhamos aí, eu e ali numa fábrica de software, foi uma tutora e início da nossa jornada como integração, e fazíamos muitas integrações de modelo tradicional, né? Apanhava pra caramba, né? Sofria muito, não é? Projetos de 500 horas, iam para 3.000, fácil. E aí que surgiu a necessidade. Putz, vamos parar de sofrer e bater cabeça, vamos fazer um negócio que seja mais fluido e mais simples, né? Esse é o nosso propósito desde sempre, acho que fazer algo que seja simples e que resolva de fato, né? Então, acho que aí que surgiu toda a APIPass há 5 anos atrás, aí fazendo pegando alguns cases de clientes e colocando na prática, né? Então, acho que esse é um pouco do grande início, parar de sofrer um pouco, né? E fazer as coisas de maneira mais simples. Que massa. Isso é bacana. A gente vê isso transcender ao longo do tempo aí, né? Esse apelo pela simplicidade, por resolver coisas complexas de modo simples. Simples é algo que transcende e que você vem trazendo aí até os dias de hoje. A gente que está nos dias atuais na organização percebe isso com clareza. Ale, conta um pouquinho aí pra gente também da tua trajetória, e eu gostaria de saber agora, um pouco mais focado aí na tua área, histórias interessantes aí dessa tua trajetória como CTO da APIPass, um pouco talvez aí de curiosidade sobre o produto. Então, conta aí um pouco pra gente, por favor. Vamos lá. Então, também comecei junto com o Valdi uns 5 anos atrás, né? Esse desafio de subir um produto. Até brinco que eu que dei o New Project lá no começo, as primeiras linhas de código, né? Então, no começo, a gente fez algo bem simples, só para resolver uma integração de um cliente. Cada ciclo que se passava, cada trimestre, vinha um desafio diferente. A gente ia evoluindo a plataforma. Uma das histórias que eu conto, como você falou, a quantidade de vezes que a gente teve que reescrever o produto para chegar no nível que ele chegou hoje, né? Imagino. Pelo menos umas 3 vezes, assim, a gente teve que reescrever nossa base de código para atingir o nível de qualidade que a gente tem hoje. Olha só. E aí foram muitos desafios, né? Os principais aí são performance, escalabilidade, né? Mas eu acho que o que mais pegou para a gente desde sempre e o que a gente mais se preocupa até hoje é a experiência do usuário, né? A gente quer resolver a dor de fazer integração complexa, né? Então a gente precisa entregar uma boa experiência para o usuário, né? Desde o usuário, desenvolvedor, até o usuário que consome a integração no dia a dia, que depende dela para o seu trabalho estar executando. Legal, bacana, Lê. E aí, entrando aí um pouquinho mais no universo da APIPass, eu queria entender, na visão de vocês, o que é a missão da APIPass hoje para as organizações que utilizam o nosso produto, enfim, qual a missão da APIPass no mercado hoje? Queria ouvir um pouco de vocês sobre esse propósito aí, a APIPass. Eu acho que o Ale já trouxe um pouco, né? Quando nós nascemos, às vezes que a gente teve que reescrever e reinventar, né? Acho que uma das coisas que a gente sempre trabalha se for para fazer, vamos fazer bem feitos, não vamos fazer, né? Acho que hoje a gente tem mais de 70 clientes satisfeitos com nossa solução, justamente porque a gente insistiu muito, né? Reescreveu o que precisava ser reescrito. Então, a gente acredita muito em fazer resolver algo complexo de uma maneira mais simples. E isso, né, tem aquela máxima que a gente fala, né? Para você resolver algo de maneira simples, você tem que estudar muito complexo, bater muito a cabeça, para aí você chegar no simples. Então, isso é uma jornada. Eu acho que a APIPass tem no seu DNA a busca incessante sobre isso, de todo momento estar inventando, cara, como que eu deixo o negócio mais simples? Para o cliente que antes que gastavam um mês para fazer uma integração, ele faz em apenas 2 horas. Né? Então, é isso que a gente foca, né? É levar essa experiência para os nossos clientes e resolver os desafios mais complexos da maneira mais simples possível. Boa. Legal. E aí, assim, a pergunta que
todo mundo tem quando conhece a PayPass é o que é um iPass, né? Porque você não encontra um iPass na esquina, não é algo que você vê no dia a dia. Então, assim, a menos que você seja muito técnico e esteja trabalhando dentro da área de TI, esteja antenado aí nas novidades, normalmente você acaba não sabendo o que é, não estando inteirado. Então, Ale, conta um pouquinho pra gente do que é o iPass, tecnicamente falando. Bom, o iPaaS, né, é a sigla para Plataforma de Integração como Serviço. A plataforma de integração como serviço, a base dela é ser um low-code para desenvolvimento de integrações, onde a gente consegue fazer processos de integrações complexos com pouco código, o mínimo possível de preferência. E, além disso, a gente entrega vários recursos complementares, como observabilidade, que é um ponto super importante no iPaaS. Um bom iPaaS precisa ter uma boa observabilidade. Recursos como governança, gestão de acesso, controle de acessos a sistemas terceiros. Então, esse conjunto de coisas, né, que compõem o iPaaS. Ele precisa ser escalável, tolerante a falhas, então tem diversos pontos aí que precisam ser atendidos, né, de critérios para se classificar como um iPaaS. Sim. E realmente é um termo novo, o iPaaS. O mercado não conhece muito. Até quando a gente começou a vender, a gente ia para o mercado vender o iPaaS, o pessoal não sabia o que era. A gente teve que ensinar o nosso cliente o que é um iPaaS, o que ele resolve, qual a dor que ele resolve, né? Isso tem 5 anos, né? Que a gente começou aí a ter que ensinar o mercado. Hoje a gente já vê que a gente chega para conversar com pessoas. Sim. Já é um termo mais comum, mas ainda tem um grande mistério para quem não está no meio das integrações. E até, há um tempo atrás, as empresas nem tinham no seu roadmap de investimento, né? Hoje não. As grandes empresas, elas já colocam no seu orçamento investimento em iPaaS. E não apenas um. Às vezes mais que um iPaaS dentro da sua corporação, né? Por entender que, de fato, faz sentido. Sim. Né? Empresas que se preocupam em ter escalabilidade, ter uma autonomia e governança dessas informações, né? Faz muito sentido ter um iPaaS na sua corporação. Legal. E aí esse é um ponto que eu queria aprofundar um pouquinho mais contigo, Valdi. Como é que você percebe a absorção desse tipo de ferramenta no mercado brasileiro? Ainda tem resistência? Ainda tem um pouquinho de preconceito por não se conhecer tanto a ferramenta, por não ser tão popularizada? O que você vê a nível de mercado futuro, né? Oportunidades para o iPaaS no Brasil? Quando a gente olha assim, nível Brasil, eu vejo que ainda tem uma jornada a ser trilhada. A gente vai para o norte-americano, que lá onde que nasceu muito forte essa parte do iPaaS e já está muito bem desenvolvido, é natural. Não é? E quando a gente está falando no Brasil, essa jornada está crescendo, as empresas estão entendendo a necessidade, mas ainda tem um caminho. E por que eu falo isso? Né? Acho que ainda tem aquela mentalidade, vamos fazer aqui interno, né? É rapidinho, a gente faz, só que esse rapidinho que é para fazer um projeto de uma semana, dura meses, daí de meses acaba engavetando e não funciona. Sim. E acho que aí não é só o problema, né? Antigamente... Quando eu falo antigamente, não é muitos anos atrás, não. A gente tá falando aí de o quê? 10 anos atrás, mais ou menos. Você tinha lá um RP, tem CRM, 1, 2, 3 sistemas e tudo lindo, maravilhoso. Sim. Hoje, facilmente, vários dos nossos clientes têm mais de 80 softwares, 100 soluções. Muito maior, né? E as empresas cada vez são mais nichadas em resolver uma determinada solução. Eu resolvo isso aqui da tua empresa. Né? Então, é muito focado. Obviamente, tem seu RP, que abrange boa parte, mas existe esse emaranhado de sistemas aí. Né? E aí, como é que conversa isso? É engraçado e assustador, na verdade, quando a gente vê empresas faturando... Estou falando de empresas de casa de bilhões que faturam, que tem ainda em seu processo a Excel lá para fazer algumas coisas de folha... E tem muito isso, né? Acontece. Então, quando a gente está falando até de IA e tudo mais, a gente tem que pensar que como a gente resolve ainda essas dores do dia a dia. E o final do dia, o que é importante? É levar mais eficiência para a parte das empresas, diminuir os custos. E, obviamente, como que a empresa pode ter rentabilidade maior, né? Automaticamente, quando eu consigo automatizar ou integrar uns sistemas que fazem venda direto para o meu cliente, eu vou faturar mais rápido, vou entregar para o meu cliente e vai aumentar a satisfação dele. Isso eu vendo mais. Mesma coisa também internamente. Eu tenho várias pessoas fazendo trabalho manual, que eu poderia resolver com uma integração, né, e otimizar esse recurso. Então, eu vejo que, sim, estamos numa jornada. As empresas grandes, como eu falei, elas estão entendendo. Até o Gartner, isso já é uma pesquisa mais antiga, 2021, mais ou menos, que ele falava que até 2024, as grandes empresas utilizariam um ou mais iPaaS. Né? Por entender essa tendência. Hoje a gente vê se concretizando. Eu acredito que no Brasil está um pouco distante do mercado norte-americano dessa maturidade, mas está no caminho.
Então, eu vejo que faz bastante sentido. Legal, legal. E no começo aqui da tua fala sobre isso, Valdir, você comentou sobre o tempo de integração, né? O tempo que leva para se desenvolver uma integração tradicional, enfim. E aí, entrando nisso, eu entendo que essa já é uma das vantagens do iPaaS. Normalmente você tem um tempo de ganho significativo aí em construir integrações, né? Mas além desse ganho de tempo, Ale, o que você entende que é um diferencial do iPaaS frente às integrações tradicionais? O que a gente tem de diferente e o que faz com que uma empresa opte pelo iPaaS e não necessariamente por ter toda uma estrutura aí para construir integrações tradicionais? Tem alguns pontos aí que a gente pode falar sobre isso, né? Uma integração tradicional é muito mais difícil da gente fazer uma observabilidade, por exemplo. Para mim, saber o que está acontecendo com as integrações, muitas vezes até são projetos separados, feitos deploy em servidores diferentes. Quero saber o porquê que a minha integração falhou. Tem que chamar alguém da TI para acessar o servidor, pegar um log, fazer uma caça do problema. No iPaaS a gente tem isso muito claro, via alarmes, alertas na tela para o usuário. Tem toda a governança, como eu falei, a gente não tem integrações descentralizadas em vários projetos. A gente tem uma plataforma que centraliza todo o meu processo de integração. E um outro ponto muito forte também é o low-code, né? Com o low-code a gente consegue fazer muito mais rápido. E não só mais rápido, o perfil que a gente precisa para desenvolver uma integração é um perfil muito mais simples de profissional do que um perfil de alguém que fosse fazer uma integração do zero. Entendi. Porque a gente já cuidou de mecanismos de autenticação, já cuidou de escalabilidade, de observabilidade, como eu falei. Então, não precisa de um profissional que saiba tudo isso. E que pense nisso tudo, em gerenciar isso tudo. Exatamente. Eu preciso de um profissional que olhe o dado na origem, como ele deve chegar no destino e faça eles conversar entre eles, um mapeamento de dados. Né? Sim, até porque o produto por si só, ele já considera essas boas práticas de mercado e você não parte do pressuposto que você precisa adquirir todo esse conhecimento para dentro do teu time. Entendi. O produto obriga que o dev siga as boas práticas de integração. Entendi. E acho que uma coisa que o Ali falou, né? De não precisa ter um profissional com autoconhecimento. O que a gente vê hoje como uma boa tendência nas empresas também, né? É o profissional pensando no negócio, né? Pensando, cara, como que eu vou resolver uma situação da minha empresa para que ela venda mais, para que ela tenha uma maior eficiência, para que ela atenda melhor o meu cliente, né? E não preocupado apenas com a parte técnica. Sim. Né? E quando a gente vai para o modelo tradicional de integração, necessita de o cara tem que conhecer como que eu trato uma segurança, como que eu vou melhorar a escala, como que eu vou fazer todo o tratamento de informações. Então, isso não precisa mais. Né? Foca no teu negócio, isso aqui já está resolvido. Sim. Né? Para de desperdiçar tempo com isso. Sim. Né? E com isso você usa os teus recursos nobres para coisas que vão entregar muito mais valor para o teu negócio. Né? Então é isso que a gente acaba levando para as empresas, não só levando a questão do tempo, quanto tempo eu resolvo. Obviamente tem um resultado bem significativo quanto a isso. A gente está falando de 80% de uma economia nisso, mas não só nisso. Como que eu posso... Esse profissional que antes estava dedicando tempo em algo que... Beleza, ia resolver uma integração, ele vai poder resolver coisas que vai entregar mais valor para minha empresa. Eu vou entregar um projeto que vai melhorar o faturamento da minha empresa 2, 3 meses antes. Né? Então, quando a gente olha no ROI disso, né, na última linha lá, aí que você começa a medir o resultado. Né? Então, acho que isso vai muito mais além de apenas só esse tempo que eu estou economizando de resolver uma integração, né? Mas quanto mais eu estou entregando de receita para a empresa e economia e eficiência. Faz sentido. E aí entra bem em temas como eficiência, redução de custo, que são temas que antigos, digamos assim, mas que nunca morrem, né? Estão sempre no radar da gestão e, enfim, sempre latentes, né? E é legal ver como uma ferramenta tão nova no mercado, uma ferramenta, né, há pouco tempo se popularizando agora, principalmente no mercado brasileiro, tem um impacto tão grande nisso e tem sido buscado justamente pelo apelo de eficiência, redução de custo, né, direcionamento melhor da energia do time. Então, isso é um efeito aí um fenômeno bem bacana na minha visão. Olhando para integrações agora, de um modo geral, não necessariamente para iPaaS, mas, né, para os desafios de integração que a gente tem nas organizações. O que você entende, Ale, como o maior desafio que faz as empresas buscarem integrações? Né? O que faz ela pensar em integração de sistema, em começar a ter atenção para isso? Quais são as dores frequentes que você vê quando as pessoas vêm falar contigo sobre integração? Conta um pouquinho para a gente o que você percebe desse cenário. O Valdir até já contou um pouco ali sobre as mudanças de mercado nos últimos 10 anos, né? Sim. Da descentralização de sistemas, e isso
parece que começou muito quando surgiu a AWS, o primeiro provedor de nuvem, Android também, onde todo mundo podia fazer seu aplicativo, publicar, todo mundo podia fazer seu sisteminha lá e publicar no AWS e botar para todo mundo usar. E antes isso era muito difícil, né? Só empresas com dinheiro conseguiam fazer isso. Então, se distribuiu muito mais, né? A gente tem muito mais aplicativos e plataformas rodando do que antes. Sim. Então, cada vez mais a necessidade, né, de se ter uma integração vem aumentando. Né? Então, muito por isso das coisas estarem descentralizadas. Sim. E aí, os desafios que a gente tem no dia a dia para integrar, assim, são alguns. Mas o que a gente sente mais no dia a dia é falta de documentação dos sistemas serem integrados, falta de boa prática nas APIs que são construídas pelas empresas, falta de padrão. Às vezes a API muda, né? Sem notificar o fornecedor que consome ela, acaba quebrando o processo. Isso, a observabilidade de uma plataforma EPES ajuda, que você fica sabendo na hora que mudou, que parou de funcionar. Né? Eu acho que é mais isso, assim, os principais problemas, né? Que a gente tem enfrentado no dia a dia. Às vezes alguma regra de negócio, né? Complexa ali no meio da integração, porque às vezes, uma integração depara, pega um campo daqui e manda para lá. Mas na prática não é bem assim. Eu tenho que consultar mais 30 endpoints para juntar os dados, para daí sim fazer a integração completa. Aí muitas vezes tem que se descobrir no meio do caminho. Né? Isso é um fator interessante, Ale, porque quando você não trabalha com integração, você acha que integração é levar dados de um lado para o outro. Sim. Mas de um lado para o outro, existe muito pormenor que você pode implementar e que vai agregar valor para o teu processo quando você faz um tratamento de dados aí no meio, quando você aplica a regra de negócio, e aí que você ganha eficiência, escala, enfim, né, uma série de fatores que resultam aí em positivo, né? O Ale comentou aqui sobre a popularização da tecnologia no sentido de facilidade de você criar aplicativos, tornar aí, né, cada vez mais, mais grande o número de sistemas que você tem aí, e um pouco também do que o Valdo tinha comentado lá no início, onde hoje você tem muito, né, o teu ecossistema de TI é muito maior. E aí eu vejo que a gente entra para um desafio nesse aspecto, Valdi, que é a ingestão de dados. A gente tem ouvido falar de alguns clientes sobre isso, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você entende por ingestão de dados e o quão crítico isso é dentro de uma organização e por que se preocupar com isso também, sabe? Assim, muito se fala de... Hoje a gente gera muito mais dados, né? Até um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem que em 2 anos, isso faz tempo já, em 2019, 2020 mais ou menos, que nos últimos 2 anos, ou seja, 2018 e 2019, a gente em 2 anos gerou mais dados do que todo o resto dos anos anteriores. Nossa, muita coisa. Então imagina, cara, isso é uma escala gigantesca, né? Cada vez mais surgem soluções e estão gerando dados pra caramba, né? E obviamente aí como é que a gente aproveita melhor dessas questões aí dos dados, né? Se fala também, que não é de hoje, que os dados é o novo petróleo, né? Então, como é que a gente pode usar dessas informações, né? As redes sociais já estão aí para isso, né? Que toda hora estão nos bombardeando com várias ofertas por o fato de utilizar bem os dados. E para o meio corporativo não é diferente, né? Quando eu começo se eu estou usando uma solução, por exemplo, sou uma empresa de logística, estou usando uma solução para entender a rota do meu caminhão ali, eu consigo coletar dados e otimizar essa informação. Né? Ou num site de e-commerce, de venda, o que eu estou vendendo melhor, como que eu posso escalar, onde que eu estou tendo uma rentabilidade melhor. E isso, para você ter esses insights e melhorar o teu processo no nível de gestão, parte da informação. Cara, vou coletar essas informações de uma maneira orquestrada, né? E para que eu sim possa aplicar informações de dados, né? De engenharia de dados, para se ter uma informação mais qualificada. E é onde que a gente acaba entendendo com a contribuição para as empresas, né? Nesse emaranhado de sistemas, como que eu vou capturar essas informações e armazenar num data lake ali, o data lake é onde que está aquele pote gigante de dados, onde que depois você acaba conectando ali um BI ou algo nesse sentido, né? Até processo de machine learning. Então, a gente ajudar as empresas nessa ingestão de dados, capturar as informações de vários sistemas, alimentar isso num data lake. É um primeiro passo quando a gente fala de uma jornada data-driven, né? Entendendo, acho que toda essa necessidade aí das informações. Então, tem um caminho bem interessante para as empresas que sabem aproveitar isso. Tem cases aí, por exemplo, na área de médica, que as grandes hospitais, redes de hospitais, tem uma margem bem crítica a parte administrativa, né? Quando você tem os custos administrativos, né? Como um todo, para administrar um hospital.
E, obviamente, não vou citar o nome aqui da empresa, mas é uma grande rede nacional de hospitais, que ela compra muitos hospitais. E quando ela entra, cara, tudo tem que ser data-driven, tudo tem que ser passar por dados e ter uma jornada. Qual que é a eficiência disso? Ela consegue ser 20% mais de resultado eficiente na parte administrativa contra empresas que não usam a jornada de dados. Então, cara, a gente está falando de milhões, muito dinheiro, quando bem utilizado. Né? Então, a gente não está falando só dessa área de hospitais, mas todas as outras frentes, né? Como que pode ser melhor trabalhado se a empresa entender que, não, eu tenho riqueza aqui e eu vou organizar essas informações e automaticamente ter eficiência tanto de custos ou melhorar como que eu atendo melhor meu cliente. Sim, sim. E quando você fala em dados, e aí olhando para esse aspecto que você trouxe, né? Dados também, de certo modo, pode gerar rentabilidade para você. Cara, qualquer ganho que você tem numa empresa enterprise, numa empresa, né, numa corporate, o ganho financeiro disso é muito grande, né? Porque qualquer ajuste que você faz, esse percentual representa muito financeiramente falando, né? Então, acho que faz sentido e é um cuidado que se vale ter, sim. Só uma curiosidade, aqui, falando de volume de dados, né? Compartilhar o nosso volume de dados processados ao mês na plataforma. A gente está chegando aí quase a 20 terabytes ao mês, né, de dados processados na plataforma. Só uma curiosidade do produto. Muita coisa. Bastante coisa. Ale, olhando inclusive para essa questão de volumetria de dados e também pensando aí um pouco mais sobre a ingestão de dados, e voltando num ponto que você comentou agora há pouco sobre o monitoramento das integrações, que esse é um desafio, esse é um ponto crítico, né, quando você fala em integrações, principalmente do modo tradicional. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais aqui para a gente o porquê que é importante monitorar integrações. Porque, de novo, quem olha um pouco à margem, né, do assunto, pô, a integração está funcionando, eu criei a integração uma vez, eu não olho para ela nunca mais, a não ser que eu tenha que mudar ela, né? Isso é assim mesmo na prática, Lê? Ou exige um monitoramento constante em cima disso? Se exige esse monitoramento, quais os desafios desse monitoramento? Então, conta um pouquinho para a gente dessa complexibilidade e da importância desse monitoramento. Existe sim a necessidade de um monitoramento constante das integrações. Grande parte acaba caindo sim no caso de se um dia precisar alterar, eu vou lá e vejo essa integração novamente. Sim. Mas quando a gente fala de integrações críticas, uma integração que faz um e-commerce inteiro funcionar, né? Se essa integração parar, eu vou parar o e-commerce inteiro. Né? Então eu não posso simplesmente só olhar para ela quando precisar dar uma manutenção ou ficar sabendo que ela parou de funcionar quando o dado parou de chegar do outro lado. Né? Às vezes pode ser tarde demais, pode perder o faturamento de um dia inteiro de um e-commerce. Imagina uma época do Black Friday. Exatamente. Você para uma integração que o e-commerce depende de uma Black Friday, né? O problema está feito. Então, é super importante, e principalmente a gente ter formas, né, de ter alertas em cima dessas integrações, como que a gente toma uma ação rápida, né, em cima disso. Então, através de recursos que a gente tem na plataforma, a gente consegue configurar diversos tipos de alarmes e alertas, com diversos meios de comunicação, informando a causa do erro, quantas vezes aconteceu tal erro, né, para quem é o responsável tomar uma ação mais rápida. Sim, né? sim. E isso é um ponto legal, Ale, quando você falou aí do responsável tomar uma ação mais rápida, porque normalmente a gente que é da área de TI, a gente acaba sendo muito demandado, né? No sentido de as áreas, né, as áreas de operação, as áreas de apoio, acionam a TI geralmente com problema, né? Preciso resolver isso não está funcionando, precisamos... Né? A TI geralmente é lembrada nesses momentos, nem sempre para pensar em inovação, né? Então, assim, para a TI ter este monitoramento, olhar para isso de um modo proativo, é você sair de um comportamento receptivo, né? Passivo aqui da tua atuação e ir para uma postura mais proativa, inclusive do que está dentro da tua responsabilidade, do teu escopo de trabalho, você garante que aquilo está funcionando para as áreas fins. Então, isso é muito bacana. Eu já tenho ouvido relatos aí de gestores da área de TI que parece simples, mas traz um diferencial muito grande para a área de TI frente às outras áreas também. Então, eu deixo de ser passivo aqui, demandado, e passo a ser atuante, né? Não, cara, aconteceu, talvez a área nem percebeu e eu já resolvi, já... Isso é um movimento muito forte na TI como um todo que tem acontecido nos últimos anos. A gente vê muito mais ser falado sobre observabilidade, monitoramento, ferramentas para isso, ser mais proativo do que reativo.
no mercado de TI como um todo, né? Principalmente nos últimos 10, 15 anos aí que eu tive acompanhando, né? Isso não poderia ser diferente para as integrações, né? Então a gente precisa que as integrações também sigam esse mesmo caminho que a TI está tomando, né? Para a gente ser mais proativo em relação aos problemas. Sim, e isso só reforça o que a gente comentou agora há pouco, que, cara, você desenvolver isso tudo dentro de uma área de TI, de uma empresa, pô, o meu core é venda, o meu core é indústria, o meu core é qualquer um outro. Você desenvolver todo esse know-how de integrações dentro de uma área é um desafio muito grande, né? Então, se você tem uma ferramenta que te apoia nisso, já é um grande avanço e uma grande ajuda no sentido de estar à frente, né? E Valdir, olhando para isso, para a adoção do iPaaS, cara, entendi que eu preciso de um iPaaS aqui na minha área, que eu preciso de um iPaaS na minha empresa e que eu tenho vários desafios que o iPaaS vai me ajudar. Agora, como que eu identifico a plataforma correta? Porque, como toda solução em ascensão, no Brasil já está começando a aparecer várias opções de iPaaS, e isso é legal porque gera concorrência, gera melhoria no produto. Mas, de novo, como que eu escolho a melhor de acordo com o que eu preciso? Você tem alguma dica pra gente? Legal. Eu acho que a gente parte sempre de o que você quer resolver, né? Assim, e também temos que fazer uma separação aqui quando a gente está falando de integrações, né? Resolver integrações complexas, de fazer simples automações, né? Simples automações, vamos pensar assim, eu quero... Quando disparar um e-mail aqui, ou o meu CRM disparar um e-mail, mande lá uma autenticação por e-mail, algo nesse sentido. Né? Isso a gente tem automações e aí a gente separa o nível assim, de quando a gente fala de iPaaS. Então, se você tem cenários de integração complexa, eu preciso... dentro do meu processo logístico ou de agronegócio, que é onde que a iPaaS acaba sendo muito forte para a parte de agronegócio e logístico, como que eu vou integrar todos os meus sistemas, às vezes, legados que eu tenho aqui, né? Num cenário que eu preciso comunicar com o meu cliente, fazer uma venda no e-commerce, fazer todo o processamento de faturamento disso, depois retornar para o meu cliente, comunicar com a solução de atendimento ao cliente, enfim. Então, é parte muito do que você quer resolver. Então, tem soluções hoje no mercado que resolvem simples automações e tem soluções que vão atender integrações complexas, onde você vai colocar o core do teu negócio ali para ter escala, né? Então, acho que parte muito desse pressuposto, assim. Por isso que acho que o Gartner ele traz bastante esse ponto. As grandes empresas, elas vão ter um ou mais iPaaS. Porque entende-se que um iPaaS, ela, às vezes, para simples automação, e aí ele vai atender, quanto um iPaaS, digamos, de resolver integrações complexas, né? Então, essa jornada de integrações complexas é onde que a gente acaba resolvendo, né, e atendendo da melhor forma. Principalmente agronegócio, que tem sistemas aí mais legados, né? Certo. Então, acho que entender do CIO lá, que é principalmente o CIO e a equipe dele que decidem isso, né? Como que ele vai atender e resolver as suas dores de integração? Se é algo mais simples, beleza, vamos procurar uma solução que seja mais simples de automação, e aí é muito mais plug and play. Sim. Eu preciso resolver cenários complexos, né? Ter toda uma migração de um SAP, por exemplo, né? Ou algo nesse sentido. Aí tem iPaaS, e aí a iPaaS se enquadra muito nesse sentido, é de cenários complexos. Entendo. Né? Onde que a gente acaba entregando mais valor para os nossos clientes. Entendo. Legal diferenciar isso. Existem iPaaS e iPaaS, necessidades. Bacana. Bom, escolhido o iPaaS. Ale, qual é o principal desafio no processo de implementação de um iPaaS? O que você vê que a galera mais peca ou que mais tem dificuldade aí no momento de implantar o seu iPaaS? Porque tão importante quanto escolher também é implantar, né, de um modo correto ou dentro das melhores práticas, né? O que você vê aí de maior dificuldade, maior desafio nisso? Eu percebo que às vezes tem até um certo engano, né, de quem contrata ferramentas como essa, que é apertar um botão e está tudo funcionando. Né? Não é porque é um low code que é mágico o que acontece ali. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de IA aqui, quem sabe a gente dá uns passos em relação a isso. Né? Mas ainda, né, tem muito trabalho a ser feito além da ferramenta. E principalmente hoje é saber o que você quer fazer. Né? Ter o seu processo de integração mapeado, de onde vão vir as informações, para onde elas vão, como que a gente converte de um sistema para o outro. Né? Então, isso hoje é a maior dificuldade que a gente encontra nos projetos de integração usando o iPaaS. É alguém contratar um iPaaS, mas não fazer ideia nem do que vai integrar com ele. Nem
quais tipos de dados, onde esses dados estão. Né? Então, a gente pega casos até que a gente tem que, junto com o cliente, desenhar o processo da empresa dele para depois pensar em integração. Sim. Chega nesse nível de que a gente tem que trabalhar esse nível com alguns clientes. Sim. Primeiro desenhar como a empresa dele vai funcionar para depois voltar no iPaaS. Então, acho que a principal dificuldade hoje de implantação é esse ponto de se entender que precisa ainda ter essa etapa de planejamento, especificação. A ferramenta acelera muito o desenvolvimento, né? Muito mesmo. Sim. A observabilidade, a governança, como a gente já falou. Mas essa etapa prévia de planejamento de integração tem que continuar existindo. Que é aquele negócio, né? Que funciona isso pra tudo, né? É qual o porquê do negócio? Sim. Né? Por que você precisa disso, né? Às vezes o cliente, vou contratar um iPaaS que tá na moda, é legal, meu concorrente contratou e tá usando. Tá, mas qual que é a tua necessidade de negócio para isso, né? Então, o que o Ale comentou e que a gente acaba ajudando muitas empresas é não só na jornada de entender, olha, tá aqui a ferramenta, funciona. Sim. Cara, o que você quer resolver do teu negócio? Pô, eu quero melhorar minha eficiência de operação na área logística, quero fazer com que meus clientes eles tenham uma experiência melhor quando entrar comigo. Então, é entender isso, ok, então nessa etapa aqui a gente vai conseguir colocar um iPaaS e você vai ter esse resultado. E tem clientes nossos aí que tinham, demoravam 15 dias para fazer uma entrega de um pedido e a gente transforma isso em 2 horas automatizando e integrando sistemas. Pô, isso faz com que o cliente melhore a experiência dele no Reclame Aqui e várias outras coisas, né? Então, acho que é começar pelo porquê e a gente primeiro entender com o cliente qual é o real fato do projeto e aí sim a tecnologia acaba sendo meio, né? Mas é nunca o fim. A gente tem o produto, o produto, como eu falei, facilita muito, mas a gente como API PaaS, a gente quer resolver a integração do cliente. Resolver a vida dele. A gente não quer só botar um produto lá dentro para ele usar. Então, como eu falei, às vezes chega cliente que não sabe nem o que ele quer fazer, a gente vai lá, vamos entender o que tu quer fazer. Tu quer resolver isso aqui, esse é o processo, a gente desenha um processo, faz lá todo um mapeamento com o cliente, toda a jornada do usuário dele, se for preciso. Depois a gente começa a falar de botar isso no iPaaS. Né? Sim. E esse é um ponto bem relevante, né, Lê, que a gente pega lá durante a implementação, quando os clientes chegam para a gente, inclusive... e vindo de outros iPaaS, de outras soluções, enfim. E a gente explora um pouco por que não foi bem sucedido em algum outro momento, porque são lições aprendidas que a gente traz para dentro do nosso time também e entende qual o caminho trilhar com aquele cliente, né? E normalmente a gente ouve isso, não tive uma tutoria de como fazer, simplesmente a plataforma foi disponibilizada e eu não consegui fazer o que eu precisava fazer com a plataforma. E às vezes você inviabiliza um produto que pode até ser bom, mas pelo fato de você não ter o acompanhamento e boas práticas para usar aquele produto. Hoje na API PaaS eu vejo que a gente dá uma camada interessante em relação a isso, né? E tem um cuidado muito bacana em relação a isso. E o esmero com a fase de planejamento também. E aí a gente tem trabalhado bastante em conjunto nisso, né, Ale? Que é um tema até bem quente aqui nos últimos tempos. O quanto é importante essa fase de planejamento dentro da integração. Porque depois que você começa a fazer, que você coloca no ar, cara, aí que você vê que, não era bem assim, não era esse o processo que a gente precisava, não atendeu legal, tá dando problema, mas, o problema... não foi identificado no planejamento. Então, a dor não foi bem mapeada. Aí volta naquilo que o Valdo comentou também sobre a necessidade, qual é o problema que quer resolver e tal. Então, essa fase de planejamento, realmente eu vejo que é um ponto relevante na hora de a gente implantar um iPaaS. E aí, você tinha comentado ali sobre inteligência artificial, já quero pegar esse gancho aí que você trouxe e queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês entendem que são tecnologias emergentes aí dentro da área de iPaaS, né? O que tem surgindo de novo dentro dos iPaaS? O que a galera pode esperar de tecnologias dentro de soluções iPaaS aí nos próximos tempos? No assunto Machine Learning, eu acho que está muito no começo ainda, mas tem muita coisa por vir. A gente já tem até algumas ideias que a gente fala aqui, né? Se a gente fosse... trazer uma IA, um Machine Learning para dentro da API PaaS, o que a gente poderia fazer? Né? Então, a gente estava falando antes sobre mapeamento entre sistemas, né? Origem e destino do dado. Como que a gente mapeia em formato de origem para o destino? Aí é um caso de uso que eu vejo muito uma Machine Learning ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo aí, está ajudando com isso. Porque no fim das contas, são sistemas de origem e destino que eles se comunicam, né? E se a gente já fez esse mapeamento para outras integrações, né, é algo que a gente pode estar treinando um modelo para já sugerir uma próxima, né, que não precisava mais fazer do zero. Né? Então, são coisas, né,
que a gente pode estar usando o Machine Learning e IA dentro da plataforma para acelerar cada vez mais o trabalho de um dev dentro de uma plataforma low-code como essa. Inclusive, a gente tem um recurso de IA na plataforma hoje, porque ela é uma plataforma low-code e às vezes não tem como fugir de fazer um código lá dentro. Então, a gente disponibiliza para o usuário fazer código JavaScript dentro da plataforma. E às vezes chega algum usuário que não sabe muito de JavaScript, está começando, tem alguma dúvida. Então, a gente tem uma IA dentro da plataforma que o usuário pode interagir em tempo real e pedir, gera para mim uma função JavaScript que valida CEP, por exemplo. Ele gera todo o código para o usuário salva ali e pode sair usando. Então, a gente já tem alguma coisa para acelerar, principalmente a parte de desenvolvimento de regras JavaScript personalizadas, mas tem outras coisas pela frente aí que a gente tem na mente. Que bacana. Então, hoje, quem faz uso do iPaaS, da API Pass, já conta também com recurso de inteligência artificial nativo na plataforma. Para ajudar no desenvolvimento da sua integração, e a gente também tem um conector do ChatGPT, né, que é o mais utilizado, um dos mais utilizados no mercado, que o usuário pode estar usando esse conector para, durante um fluxo de integração, interagir com o ChatGPT. Então, eu quero fazer uma automação de uma resposta de um ticket, né, de suporte de primeira resposta, em 5 segundos, vai. Eu vou botar aqui um acelerar de 1 segundo de primeira resposta. Bota uma integração na API Pass, usa a conexão com o ChatGPT, gera um texto de primeira resposta baseado em algumas informações e já responde o ticket. Né? Então, temos na plataforma o uso para desenvolver as integrações, mas também se quiser fazer alguma regra durante a integração, também é possível. Pô, que legal, Ale, que legal. E aí, quando a gente fala em ferramenta de tecnologia e quando a gente fala com o público de TI, normalmente vem questões relacionadas à segurança da informação, né? Porque é um assunto também bem contemporâneo no Brasil. A gente tem aí uma legislação que foi lançada há pouco tempo, né? Entrou em vigor há pouco tempo. Como é que é essa questão de segurança dentro do iPaaS? Porque eu entendo que se hoje a gente faz integrações, a gente conecta com todos os sistemas com todo o ecossistema do cliente, né? Então eu entendo que esse é um tema relevante e a minha dúvida é como que hoje a API Pass tem olhado para isso? Cara, é bastante coisa. Esse é um assunto bem extenso, sim, porque são vários pontos que a gente tem que cobrir para garantir uma segurança para o nosso usuário. Desde quando ele coloca uma credencial de acesso a um banco de dados dele dentro da nossa plataforma, até quando ele abre uma API para a internet pela nossa plataforma. Então, são muitos pontos, né, que a gente tem que se preocupar. Então, a gente sempre tenta seguir as melhores práticas possíveis do mercado. Usamos ferramentas de Firewall, de contra-ataque de DDoS. Né? A gente usa muito Cloudflare, por exemplo, lá dentro, para ajudar a gente com isso. Restrição de localidade. Então, a gente não aceita requisição vindo da Ásia, por exemplo. Tem um cliente específico que tem operação na Ásia, a gente libera só para esse cliente, faz toda a configuração ali dentro. Temos todo um cofre, né, de gestão de senhas, autorizações. Cada cliente tem o seu ambiente dedicado, então eu não tenho uma integração de um cliente executando junto com outro cliente, cada um tem seu ambiente dedicado, né? Justamente para garantir que, de forma alguma, um cliente vai ter acesso à informação de outro. Né? Enfim, são várias coisas. Extenso aí. Quando a gente entra no pormenor técnico de segurança da informação, é um assunto que rende bastante, né, Ale? E já teve algum episódio assim que deu um susto na galera, o pessoal achou que era algum ataque, teve. Conta pra gente. Essa história é legal contar. Geralmente acontece nas quintas, sexta-feiras, umas 7, 8 da noite. Né? Normal, né? Teve um caso de um cliente que entrou em contato com a gente, isso era umas 8 horas assim, da noite já. Eu acho que era no acesso, se não me engano. Eu sei que nem estava em casa. No dia estratégico, sexta-feira à noite. E assim, foi pego uma tentativa de ataque pelo nosso time de infra aqui, de segurança, e a princípio está vindo da rede da API Pass. Né? Daí já mobilizamos o time inteiro, assim, entramos numa ligação com umas 15 pessoas. O R1 formado. O time do cliente, nosso time, nossa consultoria de segurança que a gente chamou também de última hora ali para ajudar a resolver isso. E ficamos ali tentando entender, assim, vamos olhar a plataforma da API Pass, vamos abrir a plataforma e entender dentro do ambiente do cliente o que aconteceu. E a gente foi na nossa tela de observabilidade e tinha todas as integrações do cliente com erro. Né? Aí eu olhei o motivo do erro, o password de acesso ao banco de dados dele estava incorreto. Estava dando senha inválida. E como eles tinham um alto volume de fluxo, a cada poucos segundos batia no banco com uma senha inválida. Então o time de infra achou que estava
tendo um ataque de tentativa de quebra de senha. Né? Ah, entendi. E estava vindo da rede da PayPass. Sim. Então a gente abriu a senha inválida. Realmente está executando uma integração e a senha está dando inválida. Né? Entendi. E investigando um pouco mais, a gente descobriu que esse banco desse cliente tem um mecanismo que a senha do banco dele expira a cada X tempo. E eles têm que fazer um trabalho manual de ir na PayPass atualizar. Sim. Eles não fizeram esse trabalho de atualizar, chegou num certo dia à noite, esperou a senha, e como era um fluxo com alto volume, Sim. se suspeitou de um ataque vindo da PayPass para quebra de senha. Mas só tinha inspirado a senha. Todo mundo foi dormir tranquilo. Foi só um susto. Se consegue dormir depois disso, tá bom. Eu acho que esse foi um dos que mais marcaram, assim. Uma mobilização muito grande em um cliente super estratégico pra gente também, que tem uma operação muito crítica. Então... Mas isso foi legal porque fez a gente testar o nosso plano de desastre, né? Putz, a gente fez e isso em menos de 2 horas teve soluções, né? Nem isso acho que relevou. Então acho que também porque isso pode... Ninguém tá livre, né? A gente viu vários relatos já de segurança, invasão nas grandes empresas e qual o prejuízo que pode causar. Então, como a gente processa muitos dados, né? Ele falou em 20 tera, aí é muita informação. E clientes críticos, né? Que passam alguns centenas de bilhões de reais ali através da nossa solução e em seus negócios. Então, como que a gente se planeja e tem uma programação por caso esse tipo de coisa aconteça. Obviamente, tem toda uma... Assim, são mais de 5 camadas ali de segurança que a gente acaba tendo, entre as quais já citou todas as instâncias e ferramentas já bem conhecidas de mercado para blindar essa questão dos clientes. E também entra muito, né, que é onde que a gente acaba pensando assim, putz, então vou ter um iPaaS, né, e é um ponto que eu acho que as empresas, os CIOs estão cada vez mais atentos. Eu não vou ficar fazendo integração dentro de casa, porque eu estou criando ali sem uma plataforma, né? Sim. Vou criar uma API ali, cara, é muito mais fácil invadir. Ou o cliente tem toda uma preocupação dessa governança de segurança, e quando ele usa tipo um iPaaS, né? iPaaS que tem esse cuidado com segurança, ele já tem toda essa camada. Sim. Ele não precisa se preocupar com essa parte de segurança. Sim. Então, acho que a gente vai à contramão dessa questão de fazer dentro de casa e usar um iPaaS. O que é mais seguro? Com certeza, utilizando um iPaaS. Desde que esse iPaaS siga umas boas práticas de segurança. Sim. Né? Sim. Então, acho que é nisso que as empresas precisam pensar, porque é inevitável hoje você criar uma API ou fazer integração. Quando você compra, por exemplo, dá um comprar no Mercado Livre ali, a infinidade de APIs que ele se comunica, não faz ideia. Né? E é tudo de API. Então, todos os negócios hoje que a gente está falando depende de uma API, depende de uma integração, depende de uma comunicação. Né? Então, a escala disso é como que a gente mantém uma governança segura, né? E que gere resultado para as empresas. E é interessante porque quanto mais a gente vai aprofundando o tema, mais a gente vai vendo que tem know-how embarcado, entre outras palavras, valor embarcado dentro de um iPaaS, né? Então, de fato, é uma reflexão bem válida aí e é uma tendência que eu acho que, pelo que eu vejo, por tudo que a gente está conversando aqui, não tem como voltar atrás, não tem como dizer, cara, iPaaS não é algo que vai rampar ou que, né? Enfim, então acho que bem interessante. Olhando para isso tudo que a gente falou e agora olhando um pouquinho para o futuro, Valdir, o que você vê de possibilidades para o iPaaS no Brasil hoje? O que você vê de tendência e principalmente como que você vê a PayPass no futuro aqui, né? Olhando para frente. O que a gente pode esperar também da PayPass daqui para frente? Então eu queria ouvir um pouquinho de você agora de perspectivas futuras. Legal. Assim, tá claro, né, que as grandes empresas precisam de um iPaaS, né? Acho que isso a gente vê uma tendência, a gente participa de vários fóruns com CIOs, né? Até os nossos próprios clientes, eles trazem muito assim, cara, eu tô colocando um monte de soluções, sistemas, toda hora tá chegando solução nova, fora os meus 50 sistemas legados que eu tenho ali, né? E aí é preciso integrar e resolver isso, né? Então, acho que está surgindo cada vez mais soluções, né? As empresas estão entendendo que elas precisam orquestrar isso, né? Então, adotar um iPaaS, entender para a sua estratégia, ter uma governança dessas informações, as empresas estão entendendo e faz muito sentido. Quando a gente olha para a PayPass, né? Acho que o nosso foco sempre foi resolver de maneira simples e gerar eficiência para os nossos clientes. É muito legal. Hoje mesmo eu participei de 2 reuniões com os clientes, né? E um cliente falando que faz um ano que está com a gente.
Ele falou, cara, contratei vocês e tal, e é impressionante como vocês atenderam a expectativa que eu precisava. Né? Hoje eu tenho uma eficiência dentro de casa dos meus profissionais, eles focarem no que eles precisam de negócio e eu não me preocupar com integração. Então, acho que isso é muito legal e é gratificante a gente ver que, estamos atingindo o nosso objetivo. Que os nossos valores é garantir o sucesso dos nossos clientes. E quando a gente está falando assim, hoje a gente já é líder no mercado quando a gente leva de agronegócio e logística, né? Somos o principal player para iPaaS para resolver integrações para esse mercado. A gente está atingindo outros mercados também, mas o foco principal da iPaaS é ser líder nacional como uma solução de iPaaS para as grandes empresas. Né? Então, hoje a gente já é bem representativo para o agronegócio, que é o que movimenta o PIB do Brasil, né? E a gente quer para a logística também, mas os outros mercados também se tornar como um líder e ser a solução que realmente parceira dos nossos clientes, né? A gente foca muito nessa solução consultiva e estratégica, né? Como o Ale falou antes, não é só ferramenta. Eu quero entender o que você precisa, qual que é a tua dor de negócio que você quer resolver, e o meu time vai usar sim a nossa ferramenta que vai acelerar pra caramba o teu processo, mas é entregar o teu valor de negócio, que seja aumentar o meu faturamento, gerar uma eficiência operacional. Então é isso que a gente acredita e é isso que a gente busca. Legal, legal. As perspectivas são boas aí, né? Tem bastante coisa para acontecer. Bom, Valdi, Ale, agradeço aí a agenda de vocês, o tempo de ter vindo aqui, criar esse espaço aqui de bate-papo, de troca de conhecimento. Queria agradecer também o time de marketing da PayPass por promover, né, ações como essa, disseminar conhecimento, ajudar a gente a educar o mercado, né, que é aquilo que o Ale falou, a gente precisa catequizar em alguns momentos para conscientizar o pessoal entender como usar, de que forma usar, enfim, né? E é isso, sugiro aí que o pessoal fique ligado nos próximos episódios, né? Teremos aí novidades em breve e até a próxima. Isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado aí pela audiência, né? Espero que o que a gente trouxe aqui faça sentido para vocês, né? Entregue valor, informações, como o Luiz falou, a gente quer trazer mais, vamos trazer clientes, discutir temas mais críticos aí das principais tendências, né? E nos acompanhem nas redes sociais que em breve a gente vai trazer mais conteúdos. Obrigadão. Isso aí. Valeu, galera. Show de bola. Tchau, tchau.